Olá, tudo bem? Como é que você está? Olha, tem gente que só se sente bem depois que toma o café da manhã. Primeiro café, pãozinho na chapa e por aí vai, aí se sente bem. Eu posso confessar aqui que eu talvez seja dessa turma. Agora, pode ser que você já tenha tomado seu café da manhã, já feito a sua refeição e ainda assim se sinta incomodado, sabe? Tem um outro vazio aí dentro de você e que você precisa preencher. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimento espiritual. Parece que não existe só um tipo de fome. E é isso que a gente vai conversar agora, Raquel. Você já conhece a Raquel, né? Vocês que estão nos assistindo agora do outro vídeo. Se não conhece, vai lá que ela contou um pouquinho do começo da história dela. Foi maravilhoso. E a gente sabe que a Raquel, como psicóloga, lida com muitos apetites, né? Nós somos seres de muitos apetites, né, Raquel? Sim, sim. Tem a fome física, que o pãozinho, o café ajudam, Ajuda, né? ajuda. Mas tem a fome emocional, né? A gente tem uma fome emocional ali. Aquela sede por afeto, carinho, um reconhecimento, um vínculo, né? Tem essa questão de eu criar laços amorosos, por exemplo, né? Então, É um apetite, é uma fome. Isso, existe. E existe uma fome que é social também. Um apetite social, de De participação. Isso. De você ter um lugar que te pertence, num grupo de pessoas, né? Na realização profissional que tem a ver com esse... Como que o que eu represento na sociedade? Eu quero ter um lugar na sociedade. Você né? tem um valor ali, tem uma Isso. função nessa Isso. engrenagem. E Tem um apetite, isso. eu não sei se são todos que você ia falar. Não, Então, pode. a gente falou do apetite do corpo, que é o mais óbvio. Aí tem o apetite emocional, né, que você falou. Tem o apetite social. Tem o apetite espiritual. Esse apetite espiritual já foi muito subestimado, né? Numa certa época da ciência. Sim. Não é? Isso aí é coisa do passado. Existem outros mecanismos para suprir aquilo que a religião supriu de uma certa maneira. Tanto que alguns conectam a religião justamente a alimentar esse tipo de apetite, né? Preencher esse vazio, seja emocional, seja social. Não, tem outros recursos agora, então a religião não é mais importante. Só que aí ainda continuou um tipo de apetite, um tipo de fome. Isso. E chega ao ponto, Raquel, aliás, esclarecendo um pouco aqui, eu estou fazendo capelania empresarial. Porque eu reparei o seguinte, empresário virou guru espiritual. Então agora ele faz $1 milhão, aí, de repente, ele ganha autoridade para escrever o seu livro sobre fé. Aí fiquei pensando assim, por que aquele bilionário escreveu sobre fé? Por que aquele dono de rede de supermercado escreveu sobre fé? Por que eles estão escrevendo sobre isso? Por que eles não falam só de dinheiro? Bom, empreendedores normalmente farejam marés, mudanças de maré, né? Se tem tanta gente escrevendo sobre fé e espiritualidade que não é necessariamente um religioso profissional, digamos assim, é porque eles perceberam algum tipo de demanda das pessoas. Sim. E aí eu comecei a me envolver com isso. Hoje eu trabalho num cinema da cidade aqui de Campinas com os funcionários. Na minha função, dava para colocar um psicólogo, alguém do RH, mas não era isso que esse empresário estava buscando. Ele estava buscando alguma coisa relacionada à espiritualidade. E eu percebo essa mudança da maré, seja entre os empreendedores, seja na própria psicologia, tem um movimento onde a espiritualidade passou a ser um tema relevante. Sim. Porque se percebeu que hoje a gente tem muitos recursos para suprir todo tipo de apetite, mas ainda tem fome, ainda há fome nas pessoas. Sim. Raquel, explica aí pra gente, nos esclareça, do ponto de vista de uma psicóloga, que fome é essa
e qual é a relevância de espiritualidade na vida das pessoas. Aliás, um bom começo é como é vista a espiritualidade do ponto de vista de um psicólogo? Tá. Hoje, a ciência considera que a espiritualidade faz parte de quem é o ser humano. Antigamente, o ser humano ele era considerado um ser biológico, psicológico e social. Né? E essas 3 dimensões eram estudadas, trabalhadas cientificamente para trazer aí o bem-estar, a saúde para o indivíduo. Hoje, a ciência já sabe, dados os estudos, né, mais aprofundados, que não tem como desvincular a espiritualidade de quem é o ser humano. Na psicologia, a gente tem uma área que fala sobre isso, né? O estudo da psicologia e religião. E a relevância que a religião tem, né? Como uma forma de crença que auxilia o indivíduo a ser mais saudável do ponto de vista emocional. Né? Porque a religião, ela traz valores, princípios, né? Ensinamentos que visam a melhoria do indivíduo, o crescimento do indivíduo, o amadurecimento. E isso ajuda ele a lidar com as demandas do dia a dia. A partir da crença dele, ele reconhece que existe no caso, né, assim, genericamente falando, né, existe um ser que é mais forte que ele, né, o Deus dele ali, nesse caso, pensando na psicologia, na ciência, né, não na fé cristã, que vai ajudá-lo a trilhar o caminho dele. Então, tem o Deus do Sol, que vai ajudar o Sol não queimar a plantação, não, né, e essa crença ajuda ele a crer que algo vai acontecer que vai contribuir para aquela dificuldade que ele está enfrentando. E emocionalmente isso traz o que para a pessoa? Segurança? Porque se eu preciso de um Deus do Sol para fazer o Sol nascer e se pôr, é porque eu quero que isso continue acontecendo. O Sol nascendo e se pondo e eu vivendo a vida que depende desse Sol. Emocionalmente, a espiritualidade ou a fé, ela ajuda na organização das emoções ou na gestão das emoções? Sim, totalmente. Pensando naquela pirâmide de Maslow, muito conhecida, que a gente tem as necessidades, né? Na base da pirâmide ali, a gente tem as necessidades fisiológicas que precisam ser supridas. Comer, dormir, exatamente. Né? Tem as necessidades ali de abrigo, que entra nessa questão da própria segurança, da gente perceber que a gente vive num ambiente que dá para sobreviver, onde os riscos que a gente tem, às vezes é um ambiente hostil, a gente tem um abrigo, tem algo que vai nos proteger disso, né? E a espiritualidade hoje, inclusive, faz parte porque essa pirâmide de Maslow, ela foi evoluída já, né? Ela é um dos degraus, né? Importante que faz a gente transcender da realidade de que eu sou um ser só físico. E que é só o que acontece aqui, nesse ambiente, que determina quem eu sou, o que acontece comigo. Então, é importante para o indivíduo entender que ele não pode todas as coisas, e ele já sabe disso, mas que para lidar com essa impotência dele, existem seres, no caso, né, de uma fé genérica, que vão ajudá-lo. E isso traz, sim, supra essa necessidade de segurança, de que eu possa sobreviver mesmo diante de um ambiente que é hostil, que é agressivo, que me fere, que me machuca. Né? Então, o Maslow, dessa pirâmide, ele elencou uma série de necessidades que são parte do ser humano, todo mundo tem. Que precisam ser supridas, isso. Então, Raquel, eu tinha um professor, e era psicólogo também, e conversando com ele sobre o lugar da fé, da religião e tudo mais, ele me falou que o lugar da fé e da religião veio de uma necessidade muito primitiva de segurança nesse mundo. O ser humano era exposto às forças da natureza e tudo mais, ele precisava se sentir seguro, então surgiu a religião. E que hoje isso já não era mais necessário.
E aí eu perguntei para ele se a religião não seria um tipo de placebo, né? Um remédio de mentirinha que a gente toma para se sentir melhor. Não é de verdade, não vai curar a doença, mas a gente se sente melhor. Então, o raio vai continuar caindo, a enchente vai continuar, a floresta vai continuar pegando fogo, a morte ainda vai estar por aí, mas eu me sinto melhor, porque eu vou para um lugar melhor, porque tem um Deus cuidando de mim. Ele falou, não, é isso mesmo e tal. E aí eu me lembro de ter perguntado para ele, ok, alguém que estuda isso e está dizendo que religião é um placebo, ela ainda tem a mesma necessidade. E ela não está suprindo essa necessidade com a religião, porque é só um placebo. Então ela está suprindo onde? Aí vem a minha pergunta, Raquel. Quando a gente ignora a espiritualidade, a fé, a religião, do ponto de vista de uma psicóloga, qual dano pode surgir na vida dela? Religião não é importante, esse negócio de espiritualidade não é importante, eu tenho que comer, eu estou trabalhando, tá tudo ok. Não sei por que as pessoas estão falando tanto disso ultimamente. O que pode surgir na vida dessa pessoa com a ausência dessa preocupação pela espiritualidade, pela transcendência? Do ponto de vista de uma psicóloga. É uma pergunta interessante que eu acho que a gente pode ter diversos desdobramentos aí para explicar. Mas eu acho que eu quero responder fazendo uma pergunta, né? Ótimo. O que aconteceria se a gente negligenciasse alguma área da nossa vida, né? Vamos ver. Tipo, comer? Comer, isso. A gente vai emagrecendo, vai ficando suscetível a doenças e morre. Fica desnutrido ali até adoecer ao ponto de levar à morte. Então, eu acho que do ponto de vista da psicologia, sempre que a gente negligencia alguma área, a gente tem um adoecimento que pode nos levar, sim, à morte. Olha, então é muito interessante que a Bíblia fala muito dessa relação com Deus como alimento. Olha que sabedoria, então, hein? Jesus fala que ele é o pão da vida, que a gente não precisa, lá da tentação em relação a Satanás, em relação a ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa saciedade, se eu não me alimentar dela, de alguma maneira eu vou enfraquecer. Vai enfraquecer. E eu diria que até o ateu que diz que não crê, ele crê. Agora, a crença dele não vai ser no Deus. Mas a espiritualidade dele é vivida de alguma forma. Em algum outro setor. Não relacionado à religião. Porque a gente tem a tendência a olhar espiritualidade e vincular isso à religião. Mas espiritualidade é você crer em algo. E aquilo vai representar a forma como você pensa, como você age, como você sente o mundo. E você e tudo que você vive. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi muitas vezes já as pessoas falando, olha, crer é uma coisa infantil. É uma coisa infantil? Crer? Porque a gente está falando de crenças e para o crer não precisa ser provado necessariamente. Não precisa ter uma fórmula falando assim, Deus existe, Deus não existe. Tem muita gente que tenta, mas eu não acho que isso seja possível, não. Mas tem muita gente que tenta ficar se explicando as provas e não sei o que e tarará. Mas no final do dia, é aquilo que vai te fazer fechar os olhos e falar assim, tem um amanhã, o amanhã vai ser bom porque eu creio. Isso é infantil ou não tem nada a ver? Isso é ser humano mesmo? Eu acho que as pessoas que usam esse termo de que crer é infantil... Normalmente como desprezo. Isso. Elas trabalham mais do ponto de vista de você crer ingenuamente, que é o que a criança normalmente faz, né? O que é o infantil? Você faz uma mágica ali, a criança olha e fala, ela acredita naquilo. Ou você diz para a criança, não machucou. E aquilo ajuda a criança, mas na verdade machucou. Eu acho que a pessoa que diz isso, primeiro, ela pensa dessa forma, que crer em algo que ela não que não é visível, porque é isso, a criança a gente engana, entre aspas, né? Para fazer com que aquele estado de tristeza, de sofrimento que a criança está vivendo ali, ela possa mudar, melhorar, ficar mais feliz, ou até para que ela faça coisas que a gente sabe que são importantes para ela fazer.
e que ela não faria. Não, a gente vai ali brincar com patinho na banheira, porque ela não quer tomar banho, mas quando a gente fala que ela vai brincar, ela acredita que ela está brincando e no fim a gente está conseguindo cumprir com o objetivo que era dar banho nela. Então, acho que quando a pessoa usa esse argumento, ela está achando que crer em alguém é ingênuo. É algo desse sentido, de que eu vou ser enganado, né? Isso, algo tolo, que alguém vai me enganar. Aquilo não é verdade, vai me dar o placebo, eu vou achar que está funcionando, mas é só... Não caio nessa, não. Não caio nessa. Tenho os pés no chão. Fincados aqui, não caio nessa conversa. Agora, essa pessoa não compreendeu que não existe ser humano que não creia. Agora, muitas vezes ela usa isso para justificar uma fé de alguém, né? Você está sendo infantil em achar que crer em alguma coisa vai resolver o seu problema. Você que tem que resolver, né? Você que é capaz, só você pode mudar a sua realidade, só você... Agora, olha que peso grande para um ser humano, e isso do ponto de vista da psicologia que é importante. Se sou somente eu que sou capaz de resolver as minhas coisas e eu não consigo resolver todas as coisas, porque somos seres limitados... Então, sou nada. Sou nada. Que esperança eu tenho de vida? Mas olha só. Não é? Isso acaba com a transcendência também. Sim. Porque eu já não procuro fora, eu procuro dentro de mim. E isso sempre me pareceu vazio, porque eu me lembro muito bem de adolescente pensar assim, mas eu não dou conta. Eu tenho algumas coisas que eu vou dar conta, mas eu não dou... E no ápice dos meus momentos de delírio de super força e superpoder, quando as coisas estavam indo bem, quando eu acertava alguma coisa, aí você fica com aquela adrenalina, aquela sensação de, não, agora o céu é o limite. Tudo que eu toco vira ouro, tudo que eu faço dá certo. Nesses momentos, eu não consegui eliminar aquela vozinha dizendo, olha, mas você pensar bem, você não consegue tudo. Não. Ela ficava menor, mas ela nunca sumia. E sabe quando você está olhando para um holofote assim, está todo focado numa direção da sua vida, mas você dá aquelas olhadinhas assim e tem aquela... Então, eu tô aqui. Em algum momento você vai ter que encarar o fato de que você não pode tudo. Não pode tudo. E aí eu falei que você me atendeu num momento difícil da minha vida, na perda de um filho, né? Um desses momentos foi, seu dinheiro pagou o quarto do hospital, o tratamento, os remédios, a sua presença física vai fazer companhia, o estudo dos médicos vai prover o tratamento. Mesmo assim, isso ainda pode ser insuficiente. Você não vai conseguir ter certeza de que o que você vai fazer vai suprir. E isso nos faz procurar algo maior, não é? Isso. Procurar esse alimento. Esse alimento. É isso que você falou. A gente ainda, mesmo comendo pão, né? Que você citou no começo, na sua introdução, mesmo a gente se alimentando bem, parece que tem algo que fica ali que não está sendo saciado. Existe ainda uma necessidade de algo, que você, às vezes, aí na psicologia a gente fala de comer emoção, né? Às vezes você fica angustiado. O que está faltando? Eu ainda não sei, tá estranho. E aí a gente come as coisas mais gordurosas que acionam a parte do nosso cérebro de liberação dos hormônios de felicidade, né? Então, o comer emoção na psicologia é isso. Eu estou sofrendo, tem algo que está me angustiando, me deixando ansioso, preocupado. Um chocolatinho aqui, resolve, porque me alivia essa tensão. Mas eu não resolvo o problema. E quando eu paro para pensar, continuo não tendo solução. Porque existem as nossas limitações. A gente tem que lidar com elas. Agora, a crença vem para nos ajudar nesse sentido. Eu entendo que eu sou limitado, mas eu posso crer que existe algo que vai me ajudar nessa minha vida aqui. E isso me traz esperança, né? Olha, e pensando nisso que você está falando, a pessoa diz assim, eu tenho fome de espiritualidade, eu quero de significado, de valor que não venham de mim, que venha de fora, algo que eu possa crer que me ajude.
Aí a gente vai para o universo gastronômico espiritual. Onde, assim como o universo gastronômico de comida, né? Você tem muita enganação, muito fast food, muita comida estragada, que promete muita coisa, mas na verdade não sacia. A foto é bonita, mas é só uma ilustração, né? E aí essa pessoa, ela vai em algum momento falar, peraí, eu devia estar sendo suprida nessa necessidade, não estou, virei escrava. Tem esse tipo de pessoa no consultório que chega assim para você e fala, olha, eu sou de uma igreja, eu sou de uma seita, ninguém vai falar seita, mas sou de um culto, de um grupo religioso e eu tô me sentindo mal, tem alguma coisa errada, eu me sinto até um traidor vindo aqui falar com você. Você já pegou alguém assim, ou já conversou com alguém onde ela sabe da fome espiritual, foi se alimentar e foi enganada? Aparecem pessoas? Muita gente. É. Agora, a pergunta, assim, que não quer calar. Muitos evangélicos. Sim. E eu diria que da mesma forma que a religião, que a fé contribui para o bem-estar mental, da saúde mental, ela também pode ser a principal causa de adoecimento. Quando uma mental. Pessoa pode dizer assim, eu preciso de ajuda porque esse alimento espiritual está me envenenando, não está me suprindo. Quando que ela deve... Olha, às vezes ela não percebe que é o alimento espiritual que está estragado. Ela não percebe. E olha, religiões são ótimas para fazer isso, sabe por quê? Eu vou falar como pastor, tá? Como pastor eu sei dos mecanismos, mas não posso usar e não quero usar. Mas uma das coisas que dá para usar muito é culpa. Sim. O problema não é aqui, minha filha, o problema é você. O seu sistema digestivo que tem um problema. A comida tá ótima. Na minha experiência, inclusive de consultório, duas emoções surgem muito relacionadas à vivência de fé e o adoecimento mental. A culpa e o medo. Né? Essas duas... O medo é uma emoção, a culpa, né, é um sentimento, uma sensação. Olha, então, desculpa, nem sempre, mas se eu tenho um medo que não passa e uma culpa que não passa num caminho espiritual, eu tenho que prestar atenção. Tem que prestar atenção. São 2 sinais importantes. 2 sinais importantes. Primeiro, que pode ser que aquilo que você está ouvindo tem cara de alimento, é bonito na foto. Mas o que produz para você é destrutivo, vai destruir o teu... Fazendo analogia mesmo. Eu amo cogumelos. Tem cogumelos que produzem efeitos positivos. Tem cogumelos que produzem efeitos alucinatórios. Ou seja, você sai da sua realidade e vive um mundo... Escolha bem o cogumelo que vai provar. E tem cogumelos que são venenosos. Né? O alimento espiritual é a mesma coisa. Se aquilo que você está buscando, em termos de fé, de experiência de fé, não produz bom efeito, não te produz saúde, já dá para questionar. E eu acho legal a gente pensar nisso, porque a gente pode entrar até no âmbito da fé cristã. Eu acho que é legal esclarecer o que é saúde. Ótimo. O que é saúde? Vamos pensar nisso. Saúde é você ter sensações, sim, de bem-estar, mas é você produzir algo que vai beneficiar o indivíduo. E, às vezes, para beneficiar o indivíduo, tem muita coisa que não é gostosa. Não é agradável. É verdade. Então, eu acho legal a gente diferenciar isso. Quando eu digo, aquilo não te faz bem, você se alimenta espiritualmente da sua religião, da sua fé. Mas aquilo que você escuta lá, o tempo todo, te traz culpa, te traz sofrimento psíquico, te faz, inclusive, adoecer, né, fisicamente, muitas vezes, porque a gente, como eu disse, é um só. A gente adoece no físico, isso vai afetar o psicológico, vai afetar o social, que vai afetar o espiritual. A gente adoece espiritualmente, as outras áreas da vida vão ser afetadas. Não tem como separar. A gente é um todo. Então,
se isso está afetando você, começa a questionar. Peraí, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou entendendo, porque às vezes não é nem o que eu estou ouvindo. Às vezes o que você está ouvindo é muito bom. Mas há uma interferência, né? Entre aquele que comunica e aquele que recebe a informação. Então, será que aquilo que eu estou entendendo do que eu estou ouvindo tá me fazendo bem no sentido de produzir... Não é bem-estar, é produzir algo que é bom para mim, que me beneficia. Porque muitas vezes o mal-estar... Causa incômodo, mas é bom. É bom. Né? Pensando na própria fé cristã, né? Quantas vezes a gente não é questionado de coisas que a gente precisa mudar e que a gente não está afim de mudar e que aquilo vai tirar a gente da zona de conforto, né? A gente brinca do tapa de luva de pelica de Deus, né? Que ele pega ali no ponto. Não é gostoso ouvir aquilo, nos faz refletir, nos faz, às vezes, até sentir uma culpa inicial ali de, puxa, pisei na bola, tá errado isso, eu preciso mudar isso. Mas quando eu reconheço isso como algo que vai me trazer benefício, porque vai realmente transformar uma área que, inclusive, me faz adoecer, eu tenho bons resultados na minha vida. Sempre, sempre. Se a fé te faz adoecer, tem algo errado. Pode ser que a fé, aquilo que você está ouvindo não é bom, pode ser que aquilo que você está entendendo do que você está ouvindo esteja distorcido, e pode ser, muitas vezes, que você não está conseguindo, inclusive, aproveitar nada do que você está ouvindo. Tem coisa que vem da gente também. Eu escuto, mas eu não pratico. Então, eu posso culpar minha fé, minha religião, mas eu não aproveito nada daquilo. Tem comida aqui, né? A gente está vendo duas armadilhas aí, duas furadas gastronômicas. Uma, que pelo que você está me falando, é essa comida envenenada e estragada servida que gera uma culpa e um medo que não passam nunca. Isso. A outra é a promessa só de prazer, sem nenhum desconforto. É o fast food religioso. Aqui você vai se sentir bem. É a graça barata. Você vai comer um hambúrguer maravilhoso, sensacional. Continua fazendo mal para você, mas vai ser prazeroso. Então, na verdade, a boa gastronomia espiritual, ela envolve talvez um gilozinho ali amargo, né? Envolve talvez aquela comida que você não... Eu li agora, é informação de infância, mas eu tinha esquecido. Tenho 2 filhos pequenos, né? E aí, dê para o seu filho alimentos de diferentes consistências, porque isso ajuda no desenvolvimento da mandíbula, né? Todo o sistema, a dentição. Então, não dá só sopinha, dá também alguma coisa para roer, alguma coisa para morder que seja crocante, a sopinha mais mole e tudo mais. Tudo isso vai ajudar. Agora, tem gente que só quer comer hambúrguer. E vai fazer mal, né? E é uma delícia. Então, mas faz mal. Tem religião que é uma delícia. Eu escuto exatamente o que eu quero ouvir. Eu vou prosperar, eu vou ter cura na minha doença, tudo que é ruim vai ser resolvido, né? Então, é o fast food, delícia, é delícia. Eu só vou comer aquilo que eu gosto. Agora, não é só o que eu gosto que produz benefício. Então, às vezes, eu vou ter desconforto me alimentando espiritualmente, mas eu tenho que ver qual é o resultado disso na minha vida. Porque, por exemplo, numa fé saudável, também é espaço para culpa. Culpa faz parte, não é? Da vida humana. Sim. Agora, se eu sou amarrado a ela para sempre e não há uma forma de superá-la ou resolvê-la, ou lidar com ela, melhor ainda, tem algum problema. Eu vi uma pregação de um cara chamado Randy Pope, ele falando das armadilhas da força de vontade na religião. E ele dizia assim, mesmo a religião cristã, a fé cristã, ela está amarrada nisso que é a sua força de vontade, você fazer. Eu vou fazer algo para Deus, eu vou lutar por Deus. E não há uma resposta para isso, para o fato da gente não conseguir fazer tudo. Então, a religião, a fé, a espiritualidade vai trazer coisas para você fazer para melhorar. Mas ela também tem que responder o que acontece quando eu não consigo chegar lá nessas expectativas. E se o resultado disso é só mais culpa e não um alívio que me traga uma oportunidade de tentar de novo, tem alguma coisa errada. Sim. Não sei se isso faz sentido para psicologia. É muito legal você trazer esse tema, porque a gente
Está sempre buscando coisas, não é? Isso. Todo ser humano, qualquer ser humano. Se parou de buscar porque buscar, morreu ou quer morrer. Morreu ou quer morrer. Exatamente. Então, por que a gente busca algo? Porque a gente acha que está faltando alguma coisa. Isso. Isso não é necessariamente ruim. Não. É Adão no paraíso perfeito ali do Éden falando, tá faltando alguém para ficar comigo. Isso. É didático. Isso. Mas não é necessariamente ruim. Não é ruim. Não é ruim. Agora, muitas vezes, nessa busca, a gente acha que o que vai suprir essa falta é alguma coisa que não vai. Mas a gente não sabe. Como é que a gente descobre? Experimentando. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Adão de novo. Vaca, boi, tarará, tarará. Não tem ninguém parecido comigo. Uhum. Agora você está pronto para eu te apresentar Eva. Isso. Então, tentativa e erro. Ele foi tentando. Esse não dá. E a palavra diz que ele verificou que não havia ninguém semelhante a ele. Isso. Quando a gente deixa de buscar, a gente deixa de querer existir. E é muito legal a gente perceber, na questão até da própria fé cristã, que o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de busca constante. O tempo inteiro. A gente busca em Deus a presença dele, o viver com ele, o experimentá-lo, prová-lo, senti-lo, e respostas, né? E é interessante que, no nosso caso, né, no caso do cristão, ele encontra a resposta. Às vezes, o que ele não encontra são respostas que agradem o paladar. O sabor não é gostoso. Mas necessário. Mas é necessário. E sabe uma coisa que me fascina? Essa relação transcendental de alimentação espiritual ter que ser relacional. Porque o fato da Bíblia nos apresentar um pai, e esse pai é que nos serve uma refeição, eu me lembro de pensar, será que não é uma energia cósmica? Mas aí eu não consigo me relacionar com a energia cósmica. É muito solitário pensar que o mundo é só uma energia que eu manipulo. Isso não satisfaz. Mas alguém que tem vontade própria, que poderia desejar o meu mal, que poderia me distratar, mas na verdade é alguém poderoso, bom e que me ama, e que aí ele serve a refeição, me remete ao meu pai e minha mãe servindo a refeição e dizendo assim, vai comer o espinafre. E senão não tem jujuba depois do almoço, porque o lugar da jujuba é depois de comer o espinafre. É interessante como a gente precisa desse ser maior que se preocupa com a gente, que nos nutre, né? Essa ideia não é... caminhando para... Olha, eu queria conversar tanto mais, mas assim, no Japão tem os kombines. Acho que é kombines o nome. Se não for, o pessoal no comentário aí me corrige. Mas são máquinas... onde você coloca o dinheiro e você tira... Tem de tudo. Bebida, almoço, janta. É uma máquina. Mas as refeições que nos impactam são aquelas no meio de um relacionamento, né? Sim. É o jantar da família. Sim. É o churrasco de Natal. Sim. É a mamãe... aquela comida que é arroz, feijão e ovo, mas é o ovo que a minha mãe fez e tem um negócio especial ali. Isso também é transportado para a espiritualidade, né? Sim. Esse Deus que nos ama e a nutrição vem com afeto, com amor, com cuidado, né? Sim. E que nenhum outro alimento consegue suprir. Não. A gente tem uma relação afetiva com o alimentar-se, com o nutrir-se. Não é? Não tem jeito. E como é que não vai ter na espiritualidade? Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, né, pensando nessa questão de que quando a gente é criança, a gente não se alimenta sozinho. A gente é alimentado por alguém que já está alimentado de alguma forma, né? Que tem essa nutrição para nos oferecer. E aí, pensando em caminhada, né, que a gente não caminha só e que a relação da espiritualidade, ela pressupõe relacionamento, pressupõe comunhão. Às vezes, a gente precisa que o outro venha nos suprir, porque ele está
suprido, ele está nutrido. Aí vem o papel da igreja. Vem o papel da igreja. Se ela está bem alimentada. Se ela também é um grupo de moribundos famintos. Aí morre todo mundo de fome. Ó, Raquel, tem um faminto aí do outro lado da câmera, com um prato vazio, e talvez falando assim, olha, já passei por cada furada, já comi cada besteira, ou mesmo agora que eu descobri esse apetite, essa fome, e tô, assim, só pele e osso, porque não me alimentei disso há muito tempo e agora me dei conta da minha fome. Uhum. E eu queria que essa psicóloga olhasse para mim e me passasse um recado. Então, olhando para aquela câmera ali, se você pudesse dizer algo para essas pessoas que estão com o prato vazio ou já estão enjoadas de fast food ou comida envenenada espiritual, o que é que você diria para elas? Muito bem. Eu diria algo que eu ouvi de uma nutricionista para mim, quando fiz uma consulta. Faça escolhas saudáveis. E às vezes o saudável não é gostoso, mas é algo que é importante e necessário para que eu tenha saúde, né? E pensando que a gente é um ser biológico, psicológico, social e espiritual, você também precisa fazer boas escolhas de qual alimento espiritual você vai ingerir, né? Ele produz bom efeito. E desculpa fazer analogia, mas aquilo que a gente alimenta, ele tem que nos nutrir de alguma forma, porque aquilo que não nos nutre é eliminado. E o que é eliminado não tem um cheiro muito bom, não tem uma consistência muito boa, né? Que são as fezes. Então, muitas vezes, você está se alimentando de coisas que, no fim, só viram fezes. Não produzem nutrição, não produzem nenhum benefício para o seu organismo, né? Então, busque fazer boas escolhas. E, às vezes, você não sabe quais são as boas escolhas. E aí, peça a Deus para te direcionar. Quem é que tem um alimento que, de fato, vai satisfazer a minha alma? Porque, se não cuidar da alma, você adoece emocionalmente, fisicamente, socialmente. Isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom, viu? Sempre Poxa, queria conversar bem mais. Né? Eu acho que você também queria que esse papo fosse adiante, mas serve como um aperitivo para você na sua própria busca, né? Aqui não tem a refeição final, aqui é só um aperitivo para abrir o apetite e você buscar a fé. No caso, se você me permitir fazer uma sugestão, busque a partir de Jesus. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Então, busque de alguém que parece que sabe, que conhece o tipo de fome que você tem. Ok? E se você se sentiu bem alimentado aqui, você pode curtir, que isso ajuda na divulgação do vídeo, compartilhar com outros famintos ou pessoas que vão se interessar por esse conteúdo, e também você pode se inscrever no canal da LPC para saber as novidades. Não tem só esse programa, tem uma série de programas atendendo a uma série de necessidades. Você pode conhecer toda a programação da LPC pelo YouTube. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve. Até a próxima!